Professor, você vai estar fechando a nota hoje, né? Não, vamos dar uma amarrada até sexta-feira, dá para a gente fazer depois, tá? Fechar as notas depois. Então, gente, iniciando a gravação aí, boa tarde a todos, meu nome é Ricardo Machado, esse aqui é o curso técnico de segurança do trabalho do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, essa é a disciplina de prevenção e combate a sinistros do campus Natal Central, né? E essa é a nossa última aula síncrona. E lembrando que a gente já postou as semanas, todas as 5 semanas, né, todas as tarefas, são 30 tarefas, né, seja 5, 30, 30 tarefas aí sobre a disciplina de incêndio, e hoje a gente vai estar fechando aqui com detalhes de projeto, e na segunda metade da aula, depois do intervalo, a gente vai ver os comandos do AutoCAD, não dá para ensinar AutoCAD assim tão rapidamente, mas pelo menos para vocês verem o que é, os principais comandos. E aí tem cursos na internet que vocês podem fazer, quando acabar essa pandemia aí, também cursos presenciais, lá o Sindicato dos Engenheiros, lá através do CREA, oferece também, mas tem vários bons cursos aí, de ensino remoto do AutoCAD. É importante, né, não sou sócio aqui da Autodesk, mas é um programa importante, tá, para a nossa profissão. Não que seja o melhor programa de desenho técnico, mas é o mais popular, né, mais usado, assim, então é legal vocês terem uma noção, pelo menos de abrir um arquivo, fazer a leitura, e vocês não vão ser um desenhista técnico, mas de vocês fazerem detalhes e entender os projetos já no formato digital, né? A tendência, gente, é que seja digitalizado, tá? Hoje em dia ainda entra lá no bombeiro um arquivo em papel, tá? A pessoa faz o desenho no computador e tem que imprimir. E essas impressões custam caro, 20, 30 reais cada folha, né? Então, cada alteração que você tem que fazer, você tem que pegar e imprimir todo um jogo de pranchas, que a gente chama assim, de folhas, né? E quando você poderia, por exemplo, se o sistema permitisse, né, já em São Paulo já é assim, você entra com o projeto em formato PDF, daí o bombeiro lá analisa, faz os comentários, e aí você faz o conserto, né, o ajuste desse projeto, ou explica justifica alguma demanda ali que o bombeiro lhe peça, de maneira digital, né? Então, o futuro está chegando, vai ser assim, provavelmente vai ser assim, né? Talvez tenha hologramas, talvez você tenha em espaço 3D, você põe lá um óculos de realidade virtual, e você vai poder andar pelo prédio e dizer, ó, aqui vai um extintor, e aí já aparece ali o extintor, com comando de voz, né? Talvez seja assim, uma maquete eletrônica. Mas hoje, a perspectiva aqui para o futuro próximo é o desenho mesmo digital em 2 dimensões, e um programa muito utilizado é o AutoCAD. Tá? Então, deixa eu abrir a apresentação aqui. Tá aí quem chegou tarde. Quem chegou tarde, não. Quem chegou na hora, que ainda estamos iniciando, né? Está aí no chat o formulário de frequência, tá? Então, vamos lá. Tá dando uns barulhos estranhos aqui, que estão testando o sistema de som da igreja aqui. Eu moro aqui do lado da igreja. E tá uns barulhos estranhos ali na igreja. Não é nada, nenhuma catástrofe não, tá? Tem um cachorro latindo aí também, que a gente põe para dar uma animada na aula. Então, só um momento, deixa eu abrir a apresentação. Apresentar agora uma janela. Projeto preventivo. Vamos lá. Ó, estão me vendo? Deixa eu mostrar para vocês uma relíquia aqui, mas que vocês ainda conseguem comprar. É uma lapiseira Pentel, também não sou sócio da Pentel, mas essa aqui é a espada do samurai, tá? A força não está na espada, mas na mão que a conduz. Então, naqueles tempos remotos, onde se tinha tempos mais civilizados, onde a verdadeira arma era uma arma limpa, né, exemplo aí da Sociedade dos Jedi, o pessoal da área técnica usava essa bicha aqui, lapiseira 0,5, grafite 2B, para ser mais molinho, e dizem que a minha até faz projeto sozinho, de tanto que ela já desenhou, né? E o que eu quero dizer isso, né? Na minha família tem até o ritual
da entrega da lapiseira, quando os meninos entram no curso técnico, né, na minha família, a gente sempre, um mais graduado, faz aquela cerimônia, entrega, abençoa o cara, dá a lapiseira, né, e ele ganha ali uma autonomia, os meninos da família ficam até esperando esse momento, né, e meu sobrinho entrou agora no IF de Santa Catarina, fez 15 anos agora, o Gabriel, ganhou lá a lapiseira do pai dele, né. Então, veja, é claro que a lapiseira agora é outra, a gente tem outras ferramentas, né, principalmente a ferramenta eletrônica aí dos computadores, que também é bom vocês saberem usar, né, mas a ideia de um projeto, gente, ela não nasce sozinha de uma inteligência artificial, alguns já nascem, né, você coloca lá os requisitos, mas alguém tem que sonhar com a coisa, sabe, pô, eu quero que o computador faça uma vacina da Covid, né, então você tem que jogar lá, você tem que ter essa ideia, e colocar isso como um problema para aquela inteligência artificial, seja lá como for aí, para ela conseguir processar, e é claro que as máquinas nos ajudam muito nisso, né, a pensar e a calcular as coisas, alternativas, selecionar alternativas, né, mas ainda não chegamos nesse nível, né, de você, uma inteligência artificial sozinha, projetar ali, por exemplo, uma vacina, projetar ali um prédio, né, mas já estamos chegando perto, tá? Para, por exemplo, seleção de medicamentos viáveis para teste, para essa doença aí da Covid-19, já se usou, né, assim, a inteligência artificial, tá? O que eu quero dizer para vocês? Ó, o projeto, ele é a materialização de uma visão, de um sonho, tá? E o projeto, ele tem que ter as análises de viabilidade, cálculos, testes e um cronograma de execução, né? E o desenho técnico, nesse caso, é a expressão gráfica do projeto. Tá? Não necessariamente você tem que ter essa expressão do projeto num desenho técnico, você pode ter numa maquete eletrônica em 3D, você pode ter numa maquete física, você pode ter num filme, num áudio, num podcast e tal, né? Então, tem várias maneiras de você exprimir um projeto, né? Eu estava vendo uma reportagem hoje sobre aquele cantor Leonardo, né, daquela dupla Leandro e Leonardo, cantor sertanejo, né? Então ele estava especulando ali que talvez esse ano ele termine a carreira dele. Então ele tem um projeto, sei que vocês gostam desse gênero musical aí, mas ele tem um projeto de fazer a última turnê chamada Não Aprendi a Dizer Adeus, que é uma das músicas deles lá. E então, na cabeça dele, isso aí é um sonho, um projeto. Agora, tem toda uma equipe, ele também fazendo parte dessa equipe, vai desenhar isso, que tipo de coisa, de logística eles vão usar, que tipo de equipamento, quais são os outros artistas que vão participar, qual é a banda, quais locais eles vão fazer show, tá? E aí se faz realmente aí um projeto. E você pode expressar isso em texto, né? Ou numa planilha de execução, ou no nosso caso, técnico aqui, num desenho técnico. Talvez algum de vocês até trabalhe um dia no projeto preventivo de algum show desse aí, de um cantor famoso, né, e montar um espetáculo num local temporário de reunião de público, né, e aí vai precisar, nesse caso aqui, um desenho técnico. O trâmite lá no bombeiro, hoje, aqui no bombeiro do Rio Grande do Norte, é você dar entrada num documento escrito, chamado memorial descritivo, e um jogo de pranchas, chama assim, que são as plantas baixas com os desenhos dos sistemas preventivos, tá? E nesse memorial descritivo você vai, como o nome diz, né, descrever tudo, qual é o diâmetro das tubulações, quantos extintores de água, onde eles ficam, que tipo de placas de sinalização vocês vão estar usando e tal. Tudo isso é dado entrada no protocolo lá do bombeiro, no sistema de recepção lá como se fosse um sistema de recepção de correspondências, assim, através de um requerimento padrão, tá? Um documento, um formato de ofício lá, dizendo quem são vocês, qual é a empresa, qual é a obra, qual é a área construída, e é com esse requerimento, qual é o endereço, né? É com esse requerimento que o bombeiro vai direcionar, transforma isso num processo eletrônico, como se fosse um processo administrativo, que o IF usa muito isso também, né?
E aí ele vai ser distribuído, por exemplo, é lá da região de Caicó, vai para uma unidade do bombeiro de Caicó, tá? Daquela região ali do Seridó, então alguém vai analisar lá. Os nossos projetos aqui do IF, para vocês terem ideia, né, foram protocolados todo aqui no bombeiro do Rio Grande do Norte, mas essa unidade aqui de Natal, e foram redistribuídos. Deixa eu desligar esse WhatsApp que está apitando aqui. Foram aí redistribuídos, alguns lá para o Seridó, porque a gente tem IF no estado todo, né? Região de Mossoró também, né? E, então tem algumas unidades do bombeiro que fazem análise de projeto. Mas ainda tem essa coisa do papel. Você tem um processo eletrônico, mas que tramita papel. O bombeiro tem que botar numa caixinha e mandar lá para a unidade de Caicó, por exemplo, analisar o projeto do IF de Caicó, né, do IF de Currais Novos, daquela região ali do Seridó. Tá? No futuro próximo, já está acontecendo lá em São Paulo, não vai mais ter essa coisa do papel, até porque existe um custo aí, existe um tempo também de você alterar ou imprimir de novo o troço e entregar de novo, protocolar para transitar, né? Então a tendência é o processo ser todo eletrônico, não só o trâmite eletrônico, mas os documentos também serem digitais, né, digitalizados. E o AutoCAD permite isso. Quando você termina o seu projeto, você pode salvar, como você salva um documento do Word em formato PDF, você pode salvar o AutoCAD em formato PDF. Para que eu faria isso, né? Por que eu não mando o arquivo original? Porque eu preciso de um arquivo que não possa ser alterado, né? O bombeiro vai lá analisar ele, fazer observações, olha, na prancha número 2, o para-raio não está indicado de maneira correta. Então, ele vem com uma lista de adequações, né? Ou simplesmente ele aprova. Não, tá tudo certo, aprovado, né? Ou pode pedir alguma justificativa, ou alguma alteração, e aí o projetista vai como se fosse recorrendo nesse processo, né? Não é um processo criminal, né? Mas a gente vai não recorrendo, mas se manifestando até a fase de aprovação. Aprovado o projeto, agora ainda não estou com a minha vida resolvida, agora eu tenho que instalar essas coisas que foram previstas no projeto. Algumas coisas eu já tenho que construir elas com o prédio, por exemplo, a largura dos corredores, já faz parte do projeto arquitetônico do prédio, né? Então o prédio já foi construído. E outras coisas eu vou ter que adquirir para instalar, por exemplo, os extintores de incêndio, né? Muitas vezes eu tenho que já passar a tubulação de incêndio durante a fase estrutural do meu prédio, né? Outras vezes não preciso isso, tenho canais de passagem, os famosos shafts ali para passar as tubulações de gás, de hidrantes, né? Mas de qualquer forma, imagine o campus do IF. A gente tem uma tubulação, vou mostrar para vocês na planta aqui. A nossa tubulação de hidrante, ela atravessa o prédio pelo subsolo. Então, depois que eu construí o prédio, não dá mais para passar esse tubo. Então, o IF adotou isso no seu projeto. Poderia fazer a tubulação aparente por cima do corredor também é uma solução, né? Então, algumas coisas eu posso fazer depois de construir o meu prédio, outras eu já tenho que fazer antes. Então, eu também, quando vou construir o meu prédio, antes de construir o meu prédio, eu já tenho que ter esse projeto de incêndio bem encaminhado, porque, por exemplo, essa largura de corredores, depois eu não vou poder mais alterar, né? Então, o arquiteto, quando faz o projeto arquitetônico, que é o projeto que vai dar base para os outros projetos, ele já tem que pensar nisso, né? No incêndio. Não é um profissional especializado em incêndio, mas pelo menos a largura de corredor ele tem que saber determinar, né? E aí, em cima desse projeto arquitetônico, por exemplo, se faz o projeto estrutural, se faz o projeto hidrossanitário para água e esgoto, né? Se faz o projeto elétrico, projeto luminotécnico, se faz ali um projeto de climatização, se faz o projeto preventivo de incêndio também, se faz o projeto visual de sinalização desse campus ou desse prédio, né? Se faz o projeto do elevador, né? Eu tenho já o projeto arquitetônico, eu sei qual é o tamanho do elevador que eu vou ter que instalar, qual a potência que vai ser necessária, né? Então, a base de todos os projetos de edificações, né, é o projeto arquitetônico, você tem que partir dele. Às vezes você está numa edificação que não tem projeto arquitetônico, ela foi sendo feita ao longo dos anos, tem uma parte histórica, tem uma outra parte que foi feita, mas não foi registrada na prefeitura, então não foi feito projeto, né? E aí você tem que fazer uma adequação de projeto.
tá? Para poder o bombeiro aprovar, porque uma das pranchas que o bombeiro pede é o projeto arquitetônico. Tá? A primeira prancha que ele pede ali, né, é o projeto arquitetônico. Então, no caso do IF, a gente já tinha projeto arquitetônico de todos os campos e tal, só que teve que dar uma atualizada porque foram construídos outros blocos, de repente lá um deputado federal, através de uma emenda parlamentar lá, consegue uma verba que dá para a gente construir aqui um bloco de laboratório no campus de Currais Novos, né? E aí a gente tem que incorporar esse prédio, esse projeto separado desse prédio no projeto total, tá? E é com essa área total que o bombeiro vai determinar lá, né, os sistemas, a necessidade dos sistemas preventivos, né? Tá? Por exemplo, a quantidade de para-raios depende da área construída, né? E a densidade de extintores também, de hidrantes também. Tá? Então, vamos avançar um slide aqui, que já falei bastante. Eu tenho que determinar quais são os sistemas necessários, lá na IT01, e aí eu vou equacionar quantos extintores, quantos hidrantes, quantas lâmpadas de emergência, né? Depois eu vou desenhar na planta, e aí vou quantificar numa planilha. Depois que eu desenho, é que eu vou saber que o meu sistema hidráulico tem que ter 80 curvas de 90 graus, tem que ter 30 válvulas de globo angular para os hidrantes, né? Tem que ter 5 válvulas de gaveta, tem que ter uma válvula de retenção, tem que ter uma motobomba de 8 cavalos de potência e tal, né? E aí eu vou quantificar em planilhas. O desenho da planta, gente, ainda não é essa modernidade que eu comentei com vocês no início, né, de ser uma maquete virtual. A gente não vai desenhar um extintor da maneira física como é o extintor. No futuro pode ser possível isso, né? Você entra no projeto aí, no projeto arquitetônico, com óculos de realidade ampliada, por exemplo, você pode entrar no prédio que já existe, e aí você vai marcando na parede, ó, aqui eu quero um extintor de incêndio, aqui eu quero um hidrante, né? Ou você entra numa maquete eletrônica, aí já não é mais realidade ampliada, mas uma realidade virtual, e você vai andando no computador, vendo em 3D, eu quero um extintor aqui, aí ele pode aparecer no formato do extintor mesmo, vermelhinho, com um rótulozinho, com a mangueirinha, né? Mas no desenho técnico em 2 dimensões, que é o que a gente usa hoje, tá, eu espero estar vivo para ver essas outras modernidades, né, que como a gente esperava ver um carro sem roda, né, mas por enquanto vamos trabalhar com o que a gente tem, né, que é o desenho em 2 dimensões. A gente usa simbologia. Então, se imaginar a gente fazer esse projeto aqui de hoje, que eu vou abrir para vocês a planta de João Câmara, tá? Campos João Câmara, aqui na metade do caminho para Macau, né? E ainda antes de João Câmara, a gente tem também o campus de Ceará Mirim, na mesma estrada, né? Eu vou ver o que precisa lá na IT01. Então, para uma escola profissional E4, deixa eu só aceitar essa pessoa que chegou agora, o Anderson. Então, dando seguimento aqui, para uma escola profissionalizante, né, E4, ela vai precisar de extintores, com certeza, a cada 20 metros de caminhamento, porque é risco médio. Precisa de hidrantes, o alcance de 30 metros, de mangueira. Precisa também de alarmes e detectores de incêndio, que são detector de fumaça nas salas de aula, sirene audível. 60 metros de distância, uma sirene da outra aí, e acionadores manuais a 40 metros de distância. Vai precisar da sinalização de abandono, aquela plaquinha verde com o bonequinho correndo assim, branquinho, né? A cada 15 metros, para eu sempre poder ver uma placa. Quando eu não conseguir ver pelo menos uma placa, essa distância fica menor, de 15 metros, tá? Então, normalmente a gente distribui a cada 15 metros e a gente vai vendo pelos corredores, ó, o cara que estiver aqui, ele não vê nenhuma placa, então eu vou botar mais uma aqui. Tá? E saber também que ninguém pode caminhar, nesse caso, desse risco, desse tipo de prédio, ninguém pode caminhar mais de 60 metros para sair do prédio, aliás, para sair do andar, tá? Que ele está, o pavimento que ele está. No nosso caso aí de João Câmara, é um pavimento só, então ninguém pode caminhar mais de 60 metros para conseguir sair do edifício, né? E a iluminação de emergência, a gente coloca uma em cada sala de aula e também nos laboratórios. Ambientes administrativos não precisa, tá? E também nos corredores, né?
Então, a gente começa pelos corredores, a cada onde tiver uma placa, ó, bota uma lâmpada de emergência também. Aí, uma em cada sala de aula. Por que essa discriminação? Tá? O funcionário lá, assistente social, sozinha no setor administrativo, aí dá um blackout, ela não vai ter luz de emergência. Por quê? Porque são poucas pessoas naquele cômodo. Então, ela consegue facilmente chegar até a porta da sala e ver a rota de fuga, porque o corredor vai estar iluminado. Tá? Mas numa sala de aula é mais complicado, porque eu tenho ali 30 pessoas, mais um professor, 31 pessoas aí, às vezes até mais em alguns casos, né? Tem turmas aí de 35 alunos, turma de primeiro ano, né? Então ali eu posso dar confusão, né? Pode dar pânico na saída. Então nesse caso se recomenda uma lâmpada de emergência, não é se recomenda, se exige, né? A norma exige uma lâmpada em cada sala de aula. E como eu já falei, frisar aqui, reforçar, no desenho técnico, eu não vou desenhar a plaquinha de emergência com aquele bonequinho correndo, não, isso eu vou botar no memorial descritivo, olha, a placa é essa, tem 15 centímetros por 25 centímetros, verde com pictograma branco, no memorial descritivo. No desenho técnico, eu vou usar um símbolo, tá? São uns símbolos até esquisitos aqui, mas de qualquer forma, é o que a norma pede, a gente vai usar. Isso aí é um extintor de água, tá? Água pressurizada. Antigamente ele era um pouquinho diferente, a norma anterior pedia só a bolinha com um pontinho no meio. E o extintor de pó químico era só a bolinha com uma letra T deitada dentro do cilindro. E o de CO2 era a bolinha com um Lzinho assim, pegando um quadrante. E se mudou isso. Eu imagino que mudaram porque essa bolinha com esse xizinho aí confunde com a marcação de cota de nível no projeto arquitetônico. Tá? Então se adotou aí ter um triângulo por fora, né? Esse aqui do mesmo tamanho é o CO2 com um triângulozinho cheio e esse aqui é o pó químico seco. Se for um quadrado cheio é o pó ABC. Esse aqui, o pó ABC. E tem outros também. Quando o extintor é tipo carreta, ele tem duas faixinhas laterais ali para indicar as rodinhas e tal. Esse aqui é um símbolo de detector de fumaça. Não sei por que ele é assim. Aliás, eu arrisco aqui, né? Isso aí é um S de smoke, que é fumaça em inglês. Provavelmente a gente copiou isso aí de alguma norma americana. Mas de qualquer forma, esse é o símbolo aí de um sensor de fumaça. Então a gente vai colocar ele no centro, no caso de uma escola, no centro da sala de aula. Cada sala de aula vai ter que ter esse detector aí, bem no meio da sala, tá? E nos laboratórios também. Esse é o símbolo da sirene do alarme, que é muito semelhante ao central de alarme, só que está dentro de um trapézio e a central de alarme fica esse símbolozinho aí, que lembra uma corneta aí, dentro de um retângulo, tá? Esse é o acionador manual de alarme, lembra aí uma botoeira, né? E essa é a central de alarme. Então, a central está dentro de um retângulo e a sirene está dentro de um trapézio. Esse aqui lembra bem a bateria, né? Parece uma pessoa piscando aí, mas é uma bateria. Tá? Símbolo também da bateria. Toda central de alarme tem que ter uma bateria, porque ela tem que ter uma certa autonomia, como a gente já viu lá na IT, né? Esse é o símbolo de uma lâmpada de emergência. Ele é assim descentralizado mesmo, sabe, na norma. Essa bolinha poderia ser centralizada no retângulo, né? Mas ele é assim na norma. Bolinha descentralizada. Acho que lembra aí de ter um bloco de bateria, né? Um bloco autônomo, né? Mas se lembre que a luz de emergência não necessariamente vai ter a bateria aí junto da lâmpada, tá? Então esse é o símbolo de um ponto de luz. A bateria pode ser um sistema centralizado ou ser um bloco autônomo, é o mesmo símbolo, né? Isso aí é um hidrante de uma saída, tá? E se ele tiver duas saídas, ele vai ter uma outra seta para a esquerda ali, tá? E aqui é a sinalização da rota de fuga no projeto, tá? Então, onde tiver um símbolo desse, vai ter a plaquinha daquele bonequinho correndo, né? Aquele bonequinho com a plaquinha verde com a seta. E só tem dois tipos. O tipo de cima é o fluxo de saída nos corredores e aquela seta, quando a seta está no final, é a porta
a saída final da rota de fuga. Lembrando que posso ter mais de uma saída final, né? Nossos campos aí normalmente tem 6 saídas. Para que ninguém ande mais de 60 metros, a gente faz saídas laterais, saídas pelos fundos do prédio também, que o nosso prédio tem 120 metros de comprimento, né? Então, vai ter mais de uma saída final da rota de fuga, né? Entenda saída final, não entenda saída principal, tá? Existem alguns prédios que vão ter uma saída só, ok. Tá? Então, essa saída final pode ser mais de uma. E aí, no final, depois que eu desenhei tudo, que fiz esse projeto realmente, que não é só o desenho, essa parte pensante aí de onde botar cada coisa, qual distância percorrer, comparar com a norma que é necessário, né? Aí vou desenhar e vou fazer os quantitativos, que são planilhas que a gente vai estar botando no memorial descritivo. Tá? No projeto arquitetônico, também tem isso, né? No projeto arquitetônico, você tem um memorial que vai dizer qual é o tipo de tinta usada, e diz até a marca. Tinta acrílica lavável, marca Coral Plus ou similar. Eles colocam assim. Então, quando você vai comprar um apartamento, você vê o memorial descritivo, você vê, opa, isso aqui vale o que eu estou pagando, porque tem a tomada é da Pial, a tinta é da Coral, da Souvenir, as lâmpadas são da Philips, sei lá, Toshiba. Então, opa, isso aqui tem coisa boa aí, né? Então, vale, será que ele vale o quanto eu vou pagar, né? Então, aqui também vou ter o memorial descritivo dos equipamentos de incêndios quantitativos, né, do sistema preventivo hidráulico aí, ó, quantos esguichos, quantas mangueiras de meia polegada, 1,5 polegadas, quantos esguichos, qual é o diâmetro da tubulação, quantos metros de cada diâmetro, quantas válvulas de globo e tal. E no sistema de alarme, ó, quantos acionadores manuais, quantos detectores de fumaça, quantas sirenes, quantas centrais de alarme. Posso ter mais de uma central de alarme, se eu tiver prédios independentes, tá? O sistema de iluminação de emergência, se eu for usar bloco autônomo, quantas unidades vão ter, né? A sinalização também, ó, placa para a direita, placa para a esquerda, placa de saída. Se eu for usar uma placa frontal também, aquela que tem a seta para cima, vou quantificar aqui, tá? Só é possível quantificar depois que eu equacionei e desenhei, né? Tá? Deixa eu contar uma historinha para vocês aqui, uma parábola. Deixa eu fechar isso aqui. Aí. Quando eu trabalhava, eu comecei minha carreira de técnico de segurança do trabalho como estagiário lá em 1991, e foi quando eu entrei na faculdade também. Aí, um professor meu já tinha dado aula para mim no curso técnico de segurança, né? Ele me encontrou no dia da formatura, inclusive. No dia da formatura, ele disse: Ricardo, tu já tem estágio? O nome dele é Germano, descendente de alemão, até Germano Riffel, grande profissional lá. Disse, Ricardo, você já está com estágio? Disse, Germano, eu passei no vestibular, agora eu vou começar a engenharia, agora em agosto, isso aí era dezembro, né? E a universidade está em greve e tal, né? Ele disse, não, se tu não tiver estágio, pode fazer estágio lá comigo, que eu sou o chefe do SESMIT lá da Universidade Federal. E aí você pode fazer estágio comigo lá, quando começar a aula a gente faz um horário de estágio que intercala com as tuas aulas, que na engenharia tem aula de manhã, tem aula de tarde, não tem problema, estágio de 20 horas semanais, e quer ir? Não, quero. Aí fiz o estágio com ele, acabei depois renovando o estágio, fiquei 9 meses lá como estagiário, né? E aí me convidaram para... Aí comecei a engenharia também, aí me convidaram para trabalhar num laboratório lá da engenharia mecânica, como bolsista. Como eu também era técnico de mecânica, um amigo meu me indicou lá para um doutorando lá, e o cara gostou de mim porque precisava de alguém para operar máquinas e tal lá, né? Era uma pesquisa sobre fadiga de ferro sinterizado aí no laboratório de materiais. E aí eu fui, aí durante esse outro ano que eu trabalhei nesse laboratório, surgiu um concurso público para técnico de segurança do trabalho, da Universidade Federal também. Aí eu fiz o concurso, passei em terceiro lugar, tinha 3 vagas, fui contratado,
E aí tinha lá uma oportunidade de fazer um horário especial de trabalho, para eu poder trabalhar à noite também, compensar a carga horária e continuar fazendo, reduzir minhas aulas também da engenharia, e conseguir fazer o meu curso de engenharia trabalhando como técnico de segurança do trabalho. E aí foram mais alguns anos aí, eu me formei, e quando eu completei 6 anos de técnico de segurança, aí eu já tinha me formado em engenheiro, tinha feito a engenharia de segurança também, o meu chefe resolveu se afastar para fazer doutorado. E aí, aliás, o Germano, que era o meu chefe lá, tinha se afastado para fazer doutorado, e quando eu me formei, o cara que estava substituindo ele também conseguiu um afastamento para me fazer mestrado, e aí me convidaram para ser chefe do setor. E aí eu assumi ali, me lembro bem, a primeira reunião com a equipe lá, uma enfermeira disse que eu estava pensando que só porque eu era vassoura nova eu ia varrer bem, porque tem vários problemas que há muitos anos eles estão tentando resolver e não conseguiu resolver, e como é que eu ia dar um jeito nisso, sendo tão novinho, que eu era o mais jovem, que ela me conheceu como estagiário, que eu não tinha nem um fiapo de barba, e não sei o que. É o seguinte, eu disse para ela, eu não cheguei por sorteio, pô, tenho uma carreira, eu estudei, né, e vou lutar para melhorar esses problemas. Tá? Nesse mesmo ano, dei uma sorte danada, né? Agora chegando aqui na prevenção de incêndio. O diretor do hospital universitário recebeu uma verba que ele só podia usar para construir prédio. Tá? E a gente tinha uma demanda de fazer um ambulatório lá de saúde ocupacional, que fazia parte do meu departamento, né? Esse departamento aí que eu era uma divisão, na verdade, que eu era chefe ali, né? Chefe de divisão. E aí ele me chamou lá e disse, Ricardo, você tem como terminar? Eu sei que vocês têm um projeto, você tem como terminar esse projeto? Tenho, sim senhor. Tá aqui, na época era, quanto que era? Acho que era 300 mil reais, uma coisa assim, 300 mil reais, no ano 2000 foi isso aí. Então, 300 mil no ano 2000 era muito dinheiro, dava de construir realmente um prédiozinho, né? E o projeto eram 9 consultórios, com mais uma copa, mais uma sala administrativa, e uma sala de espera também. Então, era um anexo lá do hospital universitário, que era próximo do meu setor, a nossa equipe era dividida, essa parte da medicina do trabalho, da enfermagem do trabalho era dentro do hospital universitário, né? E a outra parte era em outro prédio, a parte de engenharia, a parte técnica era em outro prédio. E ainda tinha mais um outro setor que era um gabinete odontológico, que atendia os servidores. Eu também era chefe, mas isso é uma outra história, mas também era chefe desse setor aí de saúde. E aí veio, fiz o projeto lá por muita sorte também. Eu tinha um colega professor lá que eu era técnico, mas ele já era professor, ele era professor da engenharia civil. E depois descobri que ele era filho de um grande amigo do meu pai, assim por coincidência. Não sei porque ele falou de mim lá. E eu falei o nome dele para o meu pai. Meu pai disse: não, esse é o filho do Zimmermann, lá, é meu amigo, e tal. E aí esse cara me ajudou a terminar o projeto, ele botou o grupo de alunos dele lá do programa de excelência em tutoria lá, e eles terminaram esse projeto, contratamos lá ele assinou esse projeto arquitetônico, a gente contratou através de um processo seletivo lá, um engenheiro eletricista que fez o projeto elétrico, e esse projeto foi encaminhado lá para o Ministério da Saúde, e recebemos a verba, né, essa verba, e veio até com alguns pontos de correção que a gente teve que ajustar. Então, esse trâmite lá no Ministério teve que seguir várias normas, a norma do bombeiro também, e existe uma norma também para instalação de saúde, que é a RDC 50, a Resolução da Diretoria Colegiada, que diz até o tamanho das salas, qual é o tamanho do banheiro, você tem que ter uma sala de limpeza, uma sala de produtos de limpeza, tem que ter a área proporcional, né, aos atendimentos ali que vão ser feitos naquele prédio hospitalar, né. Então, só para vocês verem, assim, que não é só sorte, né? Alguém já me falou, assim, que o emprego foi feito para o senhor. Não, eu é que me fiz para esse emprego. Então, assim, você está preparado, como, como disse lá o nosso colega aí que inventou o antibiótico, né? A sorte sorri para a mente bem preparada. Tá? O Alexander Fleming, né, falou isso, a sorte sorri para a mente preparada. Então, claro, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente vai conhecendo gente também, pode parecer assim que é um arrumadinho, o cara é amigo do rei e tal, mas o rei não fica amigo de qualquer Pelé, tá? Outra coisa que o meu pai me ensinou, quando ele fez bodas de ouro, o bispo veio rezar a missa. Disse, como é que o pai conhece o bispo? Eu conheci quando ele era seminarista. Então é muito mais fácil você conhecer o Papa
enquanto ele é seminarista, como vocês aí, os colegas de turma aí de vocês, ó, do que daqui a pouco o cara é ali o técnico da usina nuclear de Angra 3, e aí você conhece, né? Então, como é que eu conheço o engenheiro da Volkswagen? Como é que eu conheço um engenheiro de uma grande empresa aí, de um outro órgão federal e tal, né? Às vezes o cara estudou comigo, né? E mesmo assim, durante a carreira, a gente vai conhecendo as pessoas. Essa influência não ajuda nada se você não for tecnicamente correto. O cara não tem arrumadinho, porque o cara não vai botar o nome dele é, em risco, entende? Se não adianta dizer eu sou amigo do fulano que é teu amigo. Isso não vale nada. O que vale é a nossa qualidade técnica, a nossa capacidade de resolver problemas de maneira técnica, né? Tá? E um técnico, gente, reconhece outro. Se você fala termos técnicos, o outro técnico vê que você também estudou. Se você se porta, se comporta, se apresenta de uma maneira técnica, você é aceito no sistema. Se não, não. Alguém vai achar que você é um aventureiro, que você é um amador, que você não estudou, que você passou colando, sei lá, né? Então é importante a gente ter essa postura profissional desde o banco de escola e fazendo amigos profissionais também, né? E, claro, fazendo a nossa reputação, mostrando a nossa carreira, né, o nosso desempenho e tal. Outra coisa que eu aprendi na minha vida também, você não precisa dizer quem você é, tá? Eu tive um professor que sentou na carteira no primeiro dia lá e disse que era isso, era aquilo, era pós-graduado, não sei o que, não sei o que lá. A gente ficou todo impressionado, né? Nossa, que homem, né? Que professor. Só que o cara dava uma aula péssima, né? Então, assim, não adianta você dizer o que que você é, o que você quer que as pessoas pensem que você é, se você não desempenha, né? Ah, então, eu lembro daquele filme do Rambo lá, né? Tem o Rambo 4. Os caras ficam tirando onda com o Rambo só quieto, né? Responde, né? No fim, morre todo mundo, só sobrevive o Rambo, porque ele não precisava dizer quem ele era, né? Era o Rambo, né? No filme, né? Então, não se preocupe com isso. Alguém vai dizer quem você é, tá? Faça o seu serviço, faça direito, faça com responsabilidade. Se lembre que você está tratando com a vida das pessoas, a segurança e a saúde das pessoas. Nossas decisões são sérias, são sempre tem que ser sempre bem cuidadas, bem planejadas, né? E ninguém aqui é um aventureiro, não. A gente faz as coisas de maneira técnica. E muitas vezes a gente vai se embasar não só na nossa opinião, né? Mesmo que seja uma opinião técnica, né? A gente vai dizer, ó, tem essa norma que diz isso, tem isso aqui que diz aqui, tem esse artigo que foi aceito na revista tal que disse isso. Então você tem aqui um arcabouço, né? Uma retaguarda boa para dizer que você é quem pensa que é, né? Ele vai dizer assim, quem ele pensa que é para dizer isso? Não, peraí, ele é quem pensa que é. Aceita aí que dói menos, né? E porque você está bem embasado na sua reputação e também em documentos, em normas, tá? Não precisa ter fanatismo, né? Seguir aí as NRs, como a gente segue as Sagradas Escrituras, porque a NR muda. Então, assim, a gente tem que ter também um olhar técnico, um olhar científico, e mudou a norma, a gente também tem que mudar. Com o tempo, a gente começa a ser mais conservador. Na idade de vocês, a gente é mais revolucionário, né? Porque a gente quer mudar o mundo, de preferência, de um jeito que eu consiga entrar nele, né? Mas à medida que a gente vai ganhando experiência, a gente tende a ser mais conservador. Primeiro porque a gente vê o que funciona, já ralou para saber o que funciona e o que não funciona. E segundo porque gasta menos energia você manter o que existe, né? Mas a gente também tem que ter um olhar jovem, por isso que eu gosto de estar no meio dos jovens, né? Já me chamaram até de pai dos estagiários e tal, porque o jovem tem essa coisa da renovação, né, de querer fazer diferente, de olhar de um outro jeito as coisas, né, de querer mudar a norma, né, e isso é o que mantém a gente jovem também, né, querer sempre estar inovando, mudando as coisas e melhorando, e claro, o que funciona, meu amigo, o arco o aqueduto romano, funciona, bota assim que dá certo, pô. Tá? Assim, tem coisas da antiguidade que ainda refletem decisões super modernas, né? Tem uma historinha, só para a gente fechar aqui por intervalo, tem uma historinha que eu não sei se é verdadeira, mas dizem que teve um lançamento de foguete lá nos Estados Unidos que teve que ser adiado porque eles não conseguiram levar a peça do foguete até o local de montagem, porque passava por um túnel de trem, né, uma carga muito pesada, tinha que passar dentro de um trem,
E aí os caras foram fazendo lá que, por que a largura do trem é dessa largura, o entre-eixos, né? Aí chegaram à conclusão que isso ali derivou da largura do eixo das carruagens. E da onde veio o eixo das carruagens? Ah, veio da biga romana, aquela carrocinha lá de 2 rodas, né, que puxava lá com 4 cavalos, né? E, e por que tem essa largura biga romana? Porque é a largura de 2 bundas de cavalo. Você põe 2 cavalos, mais 2 na frente, 2 atrás. Então, olha só como uma coisa da antiguidade do Império Romano atrasou o lançamento de um foguete para se lançar um satélite, né? Então, pode ser até mentirosa, mas isso aí traz para a gente essa coisa do paradigma. Algumas coisas antigas que funcionaram na época e vem funcionando ao longo de centenas de anos aí, e a gente pode ainda usar, também não precisa mudar tudo, né? A gente ter esse olhar crítico aí que o Anderson está comentando aí no chat, mas também respeitar o que funciona e tal, e seguir normas também, e trabalhar na mudança das normas também. Né? Tem norma absurda também, tá? Tem norma que é ridícula, que a gente tem que mudar mesmo. E outras tantas coisas que funcionam muito bem, como essa minha lapiseira Pentel aqui. Dá 3 cliques, a pessoa já sabe que alguma coisa vai mudar no mundo. Quando o cara puxa uma lapiseira dessa daqui, já treme o chão. Mas você tem que saber usar, né? Mas vocês conseguem comprar uma dessa numa papelaria, e outro cara que vai ver essa lapiseira no bolso de vocês vai ver, esse aí é técnico. Esse aí sabe o que é uma lapiseira Pentel. Né? Mas só as coisinhas de paradigma aí, de brincadeira. Mas essa coisa do projetista é importante, né? De a gente saber os critérios de projeto, né? Outra coisa, nem tudo a gente faz sozinho na vida, né? Cada vez os projetos são mais complexos e eu não consigo realizar sozinho. Muitas vezes você, como técnica de segurança, como técnico de segurança, vai estar sozinho na empresa, porque só tem um técnico mesmo, né? Mas você não precisa resolver tudo sozinho. Muitas coisas é com você mesmo. Não adianta dizer que alguém tinha que ver isso, que é sua função. Mas outras coisas você vai ter que ter ajuda dos profissionais de manutenção, dos profissionais de projeto. Na real, você vai ter que ter ajuda de todo mundo que trabalha na empresa, tá? Porque a segurança é do trabalho, não é uma área separada, isolada, não. Tá? Então, é trabalhar com segurança e fazer projetos pensando na execução desse trabalho. Nesse caso aqui do incêndio, é um projeto de infraestrutura, né? Projeto do meu prédio, tá? Outra coisa para encerrar isso aqui, se lembre que equipamento de incêndio não é equipamento de proteção coletiva, tá? Muita gente confunde isso, né? Ah, não é EPI porque não tem CA, beleza. Então é um EPC, está protegendo todo mundo ao mesmo tempo. Mas veja que ele não está protegendo ao mesmo tempo sempre, tá? Ele se chama equipamento de contingência. Alguns são até automáticos, como os chuveiros automáticos aí, mas não é um EPC, tá? O EPC ele está atuando para neutralizar, para bloquear um risco que está sempre ali na rotina. Tá? O risco de incêndio também está sempre ali na rotina, mas o incêndio não acontece rotineiramente, por isso a gente chama de equipamento de contingência. Certo? O Anderson está falando aí do BIM também, o BIM é um programa de computador, o Anderson, para projetos, né? Sim, pessoal, um programa de computador. Sim, sim, ok. É até bom ficar atento à turma também, por conta que acho que a partir de junho desse ano, o governo federal só vai aceitar projetos em BIM agora, por conta que facilita mais Opa, não sabia. só vai aceitar projetos em BIM. Tem até uma norma já especificando também. Aí Ok, não é sabia bom não. já é bom se atentar também a, Vamos se a atentar essa e nova tecnologia também, que estudar isso por aí, né? o AutoCAD vai vai estar no mercado, mas o BIM também vai fazer um concorrente do AutoCAD, vai ser um amigo do AutoCAD. Tem outros, né? Tem o MicroStation, você pode Isto, converter. Você não é obrigado a desenhar em AutoCAD, você é obrigado a ter um desenho técnico, com normas técnicas, isto, aquelas normas que vocês aprenderam lá com a professora isto. Clarice, né? Então, O instrumento muda. E um uma pode ser convertido resolução. no outro também, como a gente converte o Word para PDF aí, é possível também, né?
E o mercado é influenciado, claro, por decisões do governo, mas existe essa tensão, né? Claro que cada fabricante vai querer achar que o seu é melhor, e o profissional que usa também vai ficar mais à vontade com um ou com o outro, né? Mas vamos pesquisar esse BIM aí, vamos descobrir o que que é. E agora, depois do intervalo, a gente vai ver o CAD, tá? Se vocês puderem agora, quem chegou tarde aí, durante o intervalo, tentar acessar o AutoCAD online, vou botar o... Quem tem computador, tá? Não precisa todo mundo, tá? Quem puder, botei o atalho aí no chat para o AutoCAD online. Vocês entrem lá com a conta do Google, né? A conta Gmail. E aí a gente vai... Eu vou mostrar para vocês aqui uma planta aqui já pronta. E aí vocês podem tentar acompanhar fazendo os desenhos dos símbolos ali, tá? Então, ok, vamos para o intervalo. Daqui 15 minutos a gente volta. Até já. Voltaremos às 15 horas.